Olá pessoal, meu nome é Alex Nogueira e eu vou ser o professor de vocês da disciplina de Eletricidade Básica. Bom pessoal, desde já eu falo para vocês o seguinte: nosso tempo de aula é bem curtinho, né? A gente não tem tanto tempo de aula, mas a gente tem bastante assunto para ver, viu? Então é o seguinte, a gente vai passar umas aulas aqui bem resumidas, a gente vai expor o assunto e vocês vão ter o compromisso de pegar cada item e ir lá dar uma pesquisadinha, dar uma olhadinha, pratica bastante e no final a gente vai ter um resultado bem bom para todo mundo. Bora lá iniciar nosso estudo. Eu vou tirar aqui o meu rosto aqui, deixar bastante espaço para vocês verem tudo. Bom, vamos iniciar pela eletrostática. O que é eletrostática, né? A eletrostática é a área da física que abrange o estudo das cargas elétricas em repouso. Os fenômenos eletrostáticos estudados por essa área do conhecimento surgem em decorrência da força de atração e repulsão que as cargas elétricas exercem umas sobre as outras. A gente lembra daquela história do que os opostos se atraem, né? E isso é a maior verdade que tem. Então, qualquer partícula ela tem sua carga, seja positiva, seja negativa. Sendo opostos, elas tendem a se atrair. Sendo de mesmo sentido, elas tendem a se afastar umas das outras. Mas bora lá. A menor estrutura, a menor divisão da matéria é o átomo. Bom, a estrutura do átomo é formada pelo núcleo. A gente está vendo lá o núcleo, que tem duas partículas lá, os prótons e os nêutrons. E também a eletrosfera que envolve esse núcleo. É nessa eletrosfera que ficam os elétrons, né? O núcleo maciço e ao entorno do núcleo temos a eletrosfera que ficam os elétrons. Bom, a gente falou aqui que cada partícula ela tem uma carga elétrica, né? E o texto diz aqui que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca. O que é intrínseca? Que ela pertence, né, às partículas fundamentais da matéria. O que são eles? Né? Os prótons, os elétrons, que formam ali aquele átomo. Bom, se o corpo ele é neutro, né? Se é um corpo neutro que a gente não tem uma carga nele significativa, quer dizer que as cargas elétricas dele, positivas e negativas, são iguais. Então, ele é neutro, não tem nenhuma carga excedente que vai me mostrar ali uma corrente, uma carga significativa. No sistema internacional de unidades, a unidade que representa a carga elétrica é o coulomb. Bom, então qualquer corpo, qualquer partícula, ela tem uma carga. E essa carga ela é uma grandeza física que ela pode ser medida, né? Ela pode ser quantificada. Só que eu tenho uma carga fundamental, né? Que por menor que seja, eu não vou encontrar nada que seja menor que ela. Os prótons e elétrons apresentam exatamente esse mesmo valor de carga elétrica. Cada próton e cada elétron ele vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Anotem aí, vocês pesquisarem notação científica, o que vai simbolizar essa potenciação negativa lá em cima e quando ela é positiva. Então, quando eu tenho negativo lá, quer dizer que eu tenho um número muito pequeno, né? Ele está multiplicando por 10, então ele jogou a vírgula para trás. Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver direitinho o que é que significa. Então, como eu tenho lá menos 19, quer dizer que é um número bem pequeno, né? Uma carga muito pequena. O que a gente tem então? Quando o corpo, né, aquela partícula, ela está eletricamente carregada, eu posso dizer que ela tem vários elétrons, né, vários elétrons carregados. E para eu medir, né, eu sei que é uma unidade que eu posso medir, ela é
quantizada, né? Então, eu posso pegar a quantidade de elétrons que eu tenho e multiplicar por essa carga fundamental, que é a carga que cada um elétron tem. A partir daí a gente tem a fórmula da carga elétrica, né? Onde esse Q é o módulo da carga elétrica. Por que é o módulo? Quando eu tenho módulo, eu não... como é que eu posso dizer? Quando eu tenho um módulo, eu não faço conta de qual sentido que é essa carga. Se ela é uma carga positiva ou se ela é uma carga negativa. Então, o módulo é só o valor. Então, o valor, né, que é o módulo da carga elétrica, ela é igual ao número de elétrons multiplicado pela minha carga. Bom, agora há pouco a gente falou de corpos eletricamente neutros. Então, a gente vai ver bem agora o que são esses corpos eletricamente neutros. A gente vai falar de condutores e isolantes. O condutor, a gente já imagina que é um material que ele permite a movimentação desses elétrons. Ele facilita ou, vamos dizer, ele ajuda esses elétrons a passarem com certa facilidade. Já os isolantes são o contrário, né? Eles formam uma barreira, né, para que esses elétrons eles sejam transportados, eles sejam carregados de um lado para o outro. Bom, o que vai influenciar nisso? O que vai me dizer se um material ele é condutor ou ele é isolante é a camada de valência dele. Se um produto, vou começar de novo aqui. Bom, o que vai me dizer se esse material ele é condutor ou ele é isolante? Né? Vai depender da camada de valência daquele átomo daquele material. Bom, a camada de valência é aquela que fica mais distante do núcleo atômico. Eu quero que vocês deem uma olhada, eu até coloquei a observação aí, para revisar a divisão eletrônica e diagrama de Pauling, que explica bem essa camada de valência, né? Bom, o material que na sua estrutura atômica, aquela camada de valência tem mais elétrons livres, ele vai ter maior facilidade para conduzir a eletricidade. Já os materiais que são, vamos dizer, são neutros, eles têm a mesma quantidade de prótons e nêutrons, têm na sua camada de valência, na sua camada de valência eles não têm elétrons livres, então ele vai ser um material isolante. Aí o que acontece? A ligação de elétrons ela é bastante fraca em relação ao núcleo, né? Então, quando eu tenho muitos elétrons livres na minha camada de valência, eles têm uma certa facilidade para ser transportados, para ser doados de átomo para átomo. E aí a gente tem um bom material condutor. Bom, os condutores eles podem ser sólidos, né, que a gente tem as estruturas metálicas, podem ser líquidos, que a gente chama de condutores eletrolíticos. Eles podem movimentar as cargas positivas, que são os cátions, negativos, que são os ânions. E também pode ser gasoso, né? São os condutores chamados de terceira classe. Eles caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions. Mas ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada. Um bom exemplo de um condutor gasoso, né, são as nuvens, né, quando estão bastante carregadas, quando elas se chocam, a gente vê a troca de elétrons, né, a gente vê aquela reação que ocasiona um raio, né? Bom, já os isolantes, eles, como a gente citou anteriormente, eles não têm muitos elétrons livres na sua camada de valência ou não tem nada, não tem nenhum.
que acontece? A partir daí, esses elétrons têm uma ligação mais forte com o núcleo. Eu não vou ter facilidade em doar esses elétrons de átomo para átomo. Bom, alguns exemplos de isolantes elétricos são a borracha, o isopor, a lã, a madeira, e dentre outros. A gente viu lá atrás que quando um elemento ele é eletricamente neutro, significa que as cargas positivas e negativas elas são iguais, né? Então, para eu promover a eletrização desse componente, bom, reiniciando aqui. Bom, a gente viu anteriormente que quando um componente ele é eletricamente neutro, o número de cargas positivas e cargas negativas são iguais. E quando eu promovo uma diferença entre essas cargas, eu estou promovendo uma eletrização. E como é que eu vou promover essa eletrização? Eu tenho a eletrização por contato, né? Quando eu tenho um condutor já carregado, né? Já está carregado eletricamente, e eu toco esse condutor em outro material, então eu vou eletrizar esse outro componente. A eletrização por atrito, por fricção, né? Eu vou friccionar um material no outro e vai ocasionar que esse material ele vai ceder ou ele vai roubar algum elétron do outro material. Então ele vai ficar eletrificado. E a eletrificação por indução. Bom, na eletrificação por indução, não necessariamente eu vou ter um contato entre os dois materiais, mas eu vou ter um corpo eletrizado e quando eu aproximar de outro corpo, ele vai induzir uma carga, né? Ele vai eletrificar por indução. Bom, a gente viu que no Sistema Internacional de Unidades, quem dá nome à carga elétrica é o Coulomb, né? Então, a gente mede, iniciando aqui. Bom, como a gente viu, quem dá nome à unidade, né, no Sistema Internacional de Unidades, quem dá nome à carga elétrica é o Coulomb. E a gente vai ver aqui as leis de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb é a lei da física usada para determinar a intensidade da força de atração e repulsão entre as cargas elétricas. A fórmula que a gente pode utilizar para calcular essa força, ela toma base em que? Uma carga elétrica Q1, ela exerce uma força sobre uma carga elétrica Q2, sendo que elas estão separadas por uma distância. Então, o que a lei de Coulomb fala? Que a força elétrica em newtons é igual a uma constante eletrostática, sendo que essa constante no vácuo, o valor dela é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pela carga 1, pela carga 2, dividido sobre a distância entre elas. Então, o que ela fala lá? Que a força elétrica ela é diretamente proporcional às cargas, né? Carga 1 e carga 2, e a constante eletrostática inversamente proporcional à distância entre essas cargas. Bom, a gente tem um exemplo aqui, né? Vamos ver aqui, ó, duas partículas eletricamente carregadas, elas têm a carga de 1 microcoulomb e a segunda carga ela tem a carga de 2. Só iniciando. Bom, a gente vai ter aqui um exemplo para a gente fixar bem essa fórmula. Então, eu tenho duas cargas. Uma carga eletrizada com 1 microcoulomb, uma segunda carga eletrizada com 2 milicoulomb
e elas estão separadas no vácuo. Então eu sei que a minha constante eletrostática é o valor base, né, que é 9 vezes 10 elevado a 9. E elas estão distantes uma da outra em 0,5 metros. Bom, a gente vai determinar aqui o módulo da carga elétrica. Lembrando que o módulo ele não leva em consideração o sentido, né, é só o valor. Então a gente tem aqui, ó, a força, né, que a gente está querendo calcular. A gente tem a constante eletrostática. Temos as duas cargas, que elas estão simbolizadas aqui diferentes, né? Mas vamos dizer que é Q1 e Q2 e a distância que separam elas. Então vamos aqui colocar na equação. A constante é 9 vezes 10 elevado a 9. 1 microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6. 2 milicoulombs, que é 10 elevado a menos 3. E a distância ao quadrado. Então a gente tem uma potenciação de mesma base. A gente vai repetir a base, ó. Vai multiplicar aqui, 9 vezes 1 vezes 2, tem 18. Repetir a base. E a gente vai fazer aqui os expoentes aqui. A gente vai, no caso, a gente vai somar, né? A gente somar, mas a gente vê que aqui os sinais são negativos. No final, a gente tem 18 vezes 10 elevado a 0, dividido por 0,25, que é 0,5 ao quadrado. No final, a gente tem que o módulo da força elétrica é igual a 72 newton. Bom, então a gente tem aqui na sequência o campo elétrico. O campo elétrico é a grandeza física vetorial atribuída a essas cargas elétricas. Então, o campo elétrico é a influência que essa carga elétrica ela exerce sobre o meio que ela está. Então, o módulo da carga elétrica, corrigindo aqui, bom, o módulo do campo elétrico, ele é a multiplicação da constante eletrostática pela carga que a gente está medindo, né, que é ela que está fazendo essa influência, né, pela distância que ela está de... Bom, só corrigindo aqui. Bom, então, para a gente medir o módulo desse campo elétrico, a gente vai multiplicar a constante eletrostática vezes essa carga em relação à distância que a gente vai medir dessa influência que essa carga elétrica ela está exercendo. Bom, e o que é potencial elétrico? O potencial elétrico ou potencial eletrostático de um ponto em relação a um ponto de referência é definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento desse ponto. Então, o meu trabalho para deslocar esse ponto, essa carga até outro ponto é o que determina o meu potencial eletrostático. Esse potencial elétrico, ele pode ser, o módulo dele pode ser medido pela constante eletrostática multiplicado pela carga dividido por essa distância que essa carga foi deslocada. Bom, a gente tem um exemplo aqui também, né? Uma carga elétrica de 2 microcoulombs Desculpa, vamos iniciar de novo. A gente tem um exemplo aqui, uma carga elétrica de 2 microcoulombs fixa, né, e de tamanho desprezível, gera a uma distância de 0,5 metros um campo elétrico e potencial elétrico correspondente respectivamente. Vamos começar de novo.
Bom, a gente tem um exemplo aqui. Uma carga elétrica de 2 microcoulombs fixa e de tamanho desprezível gera a uma distância de 0,5 metros um campo elétrico e potencial elétrico respectivamente iguais a. Bom, a gente vai calcular aqui o potencial elétrico. Pela fórmula a gente tem 9 vezes 10 elevado a nona, que é a nossa constante eletrostática, 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é 2 microcoulombs, dividido pela distância, que é 0,5 metros, dando aqui um total de 36 vezes 10 elevado a 3, né, volts. Bom, para concluir essa aula, a gente tem a energia potencial elétrica, que ela está associada ao trabalho da força elétrica dentro de um campo elétrico. E a gente pode encontrar o módulo da energia potencial elétrica entre as cargas Q1 e Q2 por essa equação. Então a energia potencial é a constante eletrostática multiplicando as duas cargas, né, Q1 e Q2, dividido pela distância entre elas. Aqui a gente tem a conclusão do exercício anterior, né? A gente tem os mesmos dados. Então eu tenho aqui que a energia potencial é 9 vezes 10 a nona, que é a nossa constante eletrostática no vácuo, 2 vezes 10 a menos 6, que é a nossa carga, né? Bom, pessoal, peço que vocês voltem aí. Se você forem editar, só corrigir o exemplo. Deixa eu voltar aqui mais um slide, só um instante. Bom, se vocês forem editar, volta aí a partir do início da explicação de energia potencial, por favor. Bom, pessoal, agora se tratando de energia potencial elétrica, ela está associada ao trabalho da força elétrica dentro de um campo elétrico. Eu vou voltar aqui que minha geladeira ligou aqui, só um instante. Desculpa aí o barulho, vamos começar de novo. Bom, energia potencial elétrica, ela está associada ao trabalho da força elétrica dentro de um campo elétrico. Com essa forma a gente pode calcular a constante eletrostática multiplicando carga 1 e carga 2 dividido pela distância entre elas, sendo que a gente vai considerar a constante eletrostática no vácuo. Aqui no nosso exemplo a gente tem uma carga 1 de 2 microcoulombs, ela se movimenta nas proximidades de uma carga elétrica no valor de 16 microcoulombs, e se o deslocamento da menor carga foi de 8 centímetros, qual foi a energia potencial elétrica? A gente tem aqui então 9 vezes 10 a nona, que é a nossa constante eletrostática, 2 vezes 10 a menos 6, que é 2 microcoulombs, 16 vezes 10 a menos 6, que é 16 microcoulombs, e dividindo aqui a distância, a gente vê que a distância está em centímetros. Então vai ser 8 vezes 10 a menos 2. Vamos multiplicar, manter aqui a base e na nossa conta aqui vai dar 288 vezes 10 a menos 3 sobre 8 vezes 10 a menos 2. Aqui a gente tem 36 vezes 10 a menos 1, que tirando aqui da notação científica, vai dar 3,6 joules, né? Que é a unidade de trabalho, né? Que a energia potencial é o trabalho dessa carga, né? O trabalho de movimentação dessa carga. Então vai ser 3,6 joules.